5, 4, 3, 2. Alô, amigos e amigas do esporte. O esporte de peso está na estrada. Em Maceió, capital de todos os alagoanos. Mas antes mesmo de falar de qualquer coisa, hoje o esporte de peso começa de um jeito especial. Antes de falar de jogos, resultados ou histórias do nosso esporte, a gente precisa parar por um instante para celebrar alguém que ajudou a contar e a eternizar a emoção do futebol nordestino. Hoje é aniversário de Nelson Filho, uma das vozes mais marcantes e respeitadas na narração esportiva do Nordeste brasileiro. Um narrador que não apenas descreveu lances, mas traduziu sentimentos, transformou gols em memória e fez gerações inteiras vibrarem pelo rádio e pela televisão. Nelson Filho não narra apenas partidas, ele narra emoções. Ele acompanha o torcedor, sofre junto, comemora junto e faz do esporte algo ainda maior do que o resultado final. Em nome do esporte de peso, deixamos aqui o nosso reconhecimento, o nosso respeito e a nossa gratidão por tudo que ele representa para o esporte e para a comunicação esportiva da nossa região. Parabéns, Nelson Filho, que sua voz continue sendo trilha sonora de muitas vitórias e de muitas histórias ainda por contar. E agora, vamos começar, porque o esporte segue, mas hoje começa com homenagem. Pois é, minha gente, aniversário do Nelson Santos Filho, o mais consagrado narrador esportivo do Nordeste brasileiro. Hoje, o esporte de peso não começa falando apenas de futebol. Hoje a gente começa falando de história, de luta, de um menino que saiu de uma realidade simples, carregando um sonho grande demais para caber no bolso, mas grande o suficiente para caber no coração. Um jogador que rodou o Brasil, vestiu camisas importantes, enfrentou desafios que muita gente não viu, mas que encontrou em Arapiraca algo que talvez nenhum contrato consiga explicar: pertencimento. Porque existem atletas que passam por clubes e existem aqueles que ficam na memória das pessoas. Pedrinho passa, não foi apenas jogador do Asa. Ele virou parte da história do clube. Um atleta que chegou carregando suas batalhas pessoais e saiu deixando respeito, carinho e uma ligação que até hoje vive na voz da torcida. O futebol ensinou muito a ele. A vida ensinou ainda mais. E hoje, mais do que relembrar gols ou jogos, nós vamos revisitar sentimentos, escolhas, perdas, recomeços e tudo aquilo que transformou o jogador no homem que está sentado aqui hoje. Pedrinho, seja muito bem-vindo. Essa cadeira hoje é sua e essa história também é sua para contar. Seja bem-vindo, uma alegria enorme poder rever o amigo e bater esse papo no esporte de peso. Josenildo, boa tarde. A gente fica emocionado, né, de ouvir essas palavras suas, onde a gente conseguimos, ali em Arapiraca, fazer muitos amigos, ter muitas recordações boas. Ruim eu não tive ali, só tive coisas boas.
deixei muitos amigos e hoje, até hoje, ainda tenho muitos amigos ali em Arapiraca e fico satisfeito de você ter me convidado para participar. Pois é, contando com o apoio do Ângelo e também do Flávio e com a presença ilustre aqui do Pedro Augusto, que é o filho do Pedro Dias, popularmente conhecido como Pedrinho Passa Passa. Eu disse para o Pedro Augusto aqui, tá vendo esses cabelos brancos aqui, ó? Foi Pedrinho que me deu. Na época eu dirigente do ASA, muito jovem, mas assim, como ele falou, a gente não recorda de coisas ruins, coisas boas de uma amizade próspera, de uma coisa que a gente pôde viver na passagem dele pelo ASA e por Arapiraca. Pedrinho, antes do jogador, quem era o menino Pedrinho? Como foi sua infância e sua família? Josenildo foi meio triste. Eu não tive pai nem mãe verdadeiro, né? Porque eu fui pequeno assim, minha madrasta, minha mãe, que eu conheci como mãe, conversou comigo, falava para mim a respeito de que eu fui entregue numa caixa de sapato, entregue a minha mãe, onde ela chegou em casa e meu pai falava: por que você conseguiu, você trouxe esse, não vai crescer, não vai viver, que é tão pequeno, é magro. Mas ela disse que queria ficar comigo. E o tempo foi se passando, eu fui adolescente, esse negócio todo, fui conhecendo a minha família, que era meu pai, que era cearense, e minha mãe era baiana. E um certo dia houve uma tragédia na minha vida. Respira um pouco, toma uma água. Onde eu vim ver a minha mãe morrer, queimada, ela mesmo se tocou fogo. Eu tinha numa fase de 10, 11 anos, ou era isso, por aí. Na rua, do outro lado, o povo gritando, tá pegando fogo, e a gente correu, e os caras falaram: é na sua casa. Quando a gente entrou, que eu olhei, ela estava em pé num tonel, onde a gente tomava banho, e pegando fogo. Eu vi aquilo ali, jovem, né? Criança, o povo me levou e começou a minha vida. E aí, meu pai foi, com os anos, 2 anos ou 1 ano, ele teve outro relacionamento com uma pessoa, aonde eu comecei a ver o racismo, que ela não gostava de mim porque da minha cor. A cor da pele. Enfrentei muito sofrimento, onde ela pedia a ele para me botar para fora de casa, esse negócio todo. E foi quando eu comecei a jogar no Bahia, na divisão de base. E ela sempre falava: não, tire ele de casa, que ele não vai, não está jogando, não está ganhando seu dinheiro. E isso chegou um dia que ele foi fazer o aniversário dele e eu falei para ele: a gente fazia sempre caruru, essas coisas, na época de aniversário da gente. E ele: não, vou fazer não. Ela disse: não, faça que eu vou convidar uns amigos. E eu era muito querido pelos jogadores do Bahia, profissional. Naquela época, tinha Sapatão, Romero, Douglas, Fito, Baiaco. E aqueles caras me adoravam, porque eu lavava o carro dos caras. Eu saía cedo de casa, era na Pituba, no Estiepe, o campo do Bahia, eu chegava cedo para comer. E ali, aquela amizade, Sapatão me adotou como filho. Aí, teve o aniversário, esses
atletas foram todos para o aniversário do meu pai. Você não precisava ver a festa que a rua fez. Porque Imagina, naquela época... esses caras todos ídolos, né? Exatamente, é sempre que eu falo para meu filho. Eles eram o ídolo dos torcedores do Bahia. E eles foram para o aniversário do meu pai. E eu cheguei lá e fiz, está vendo, meu pai, que eu jogo no Bahia? E eles conversaram, falaram. Mas isso passou uns meses. Meu pai, com muita pressão dela, me botou para fora de casa. Eu não tinha para onde ir. Aí Sapatão chegou para Paulo Maracajá e falou: preciso que você aloje o Pedrinho. E eu fui para Boca do Rio morar na sede de Praia do Bahia. Morei na sede de Praia do Bahia jogando. Foi quando o Romero foi negociado com o Palmeiras. E o Romero falou para mim, fez: Neguinho, para onde eu for, eu vou lhe levar. E eu, jovem, né? Tá bom. E eu começava a conversar com os atletas. Ronaldo, goleiro, Ronaldão, que é goleiro, foi goleiro do Bahia, foi campeão. O irmão dele, Beto, os caras falavam: olha, do Palmeiras. Os caras, você vai nada. Você vai morrer aqui, você é patrimônio do Bahia. E o Romero foi pro Palmeiras em 77. Aí foi quando eu segui a minha carreira de jogador. Então o futebol apareceu na sua vida como uma necessidade, né, Pedrinho? Não tinha outra alternativa, né? Depois das dificuldades iniciais, de viver tudo isso na sua formação, na constituição de um adolescente, o futebol aparece como uma necessidade, né? Exatamente. Precisava. Eu não tinha para onde ir. E quando eu cheguei em São Paulo, no Palmeiras, com 2 meses meu pai morreu. Pronto, aí para mim acabou o mundo. Porque era a única pessoa, apesar de tudo que aconteceu na minha vida... Mas era referência. Exatamente. Foi um cara que hoje eu tenho um nome por causa dele, por causa da minha mãe. E aí eu senti muito. Mas aí eu digo, por mim mesmo eu vou enfrentar essa batalha. E graças a Deus, as portas foram abertas com os amigos, né? Principalmente com o Sapatão, que Deus a tenha, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Sapatão. Inclusive, contratei Sapatão como técnico do Asa. Né? Verdade. E ele chegou num momento, Pedrinho, que a situação também não estava boa do ponto de vista estrutural, né? Sapatão, mas sabido, macaco velho, né? Aquele jeitão dele, alegre, descontraído, aquela figura. Eu me lembro que eu fui com a Dona Irã Guerra, recebemos Sapatão e fomos levar lá no Hotel Real. Mas o time estava tão sem crédito, né, que quando a gente chega na recepção, o recepcionista do hotel levanta a cabeça e diz: é do Asa? Se for do Asa, aqui não vai ficar não. Né? Aí eu olho para a Dona Irã olha para mim e a gente, de forma assim bem clássica, né, enquadramos o cara, porque assim, de fato era pelo Asa, mas a gente não ia passar embaixo, né? Não, aqui não tem Asa não, aqui sou eu e a Dona Irã e eu, não tem história. E Sapatão ficou tenso assim, como quem diz, onde é que eu vim parar, né? Mas aí a gente negociamos, eu acho que já pagamos um mês antecipado, deixamos lá o Sapatão, mas era uma grande figura. Ele me contava assim, Pedrinho, ele disse: porra, Josenildo, eu gostava muito de conversar com ele. Aí ele disse: fui jogar Campeonato do Nordeste, Sport Bahia. Você acredita que eu consegui fazer 3 gols contras num jogo só? Como é a história, Sapatão? 3 gols contras? Foi, rapaz. Aí, quando termina o primeiro tempo, que eu vou descendo, a torcida do Bahia, em peso, gritava: Sapatão, artilheiro do Nordestão, Sapatão, artilheiro. Ele contava, era uma grande figura, ficou lá, uma pessoa de fácil convivência, né? Verdade. E você citou outras pessoas aí, Fito, Baiaco,
A torcida do Bahia, agora, recentemente, fez um movimento para arrumar a casa dele, para ajeitar a casa dele, né, em forma de gratidão. Né? E a gente ouviu Baiaco falando que marcou Pelé, que jogou contra Pelé, né? É uma coisa assim... Contra Rivelino. E além de Romero, de Ronaldo, enfim, de outras grandes figuras. Quem foi a primeira pessoa que acreditou em você, que entendeu que você poderia virar jogador de futebol? Rapaz, quando eu comecei, a gente jogava bairro, né? Jogava lá em Brotas, ali mesmo, e a gente jogando um amistoso no Bahia, eu estava jogando de centroavante. Aí fiz gol, esse negócio todo. Delmar, que era ex-cunhado, que ele faleceu, o cunhado do Rommel, foi casado com a irmã do Rommel, Delmar. Morava em Brotas também. Foi dali que ele começou e eu forçava a barra e ia mesmo. Tinha vez que nem pro jogo eu era escalado, mas eu estava lá. Eu queria era aquilo, eu queria era ser jogador de futebol. Participar, exatamente. Né? Tá no meio. Mas estava lá, não ia, ficava torcendo para os companheiros, esse negócio todo. E foi um dos caras que eu acho que me deu a oportunidade. Mas eu fico satisfeito, né, pelas pessoas que me deram a oportunidade. O Sapatão mesmo foi um cara que, pelo amor de Deus, o que ele fez pela minha pessoa foi fantástico. Uma pessoa também que me ajudou muito em Arapiraca, Freitas. Freitas é para tirar o chapéu. Aquele ali me ajudou bastante. Jogamos em Arapiraca, jogamos em Natal, no Alecrim de Natal, junto. Sim. Paulo Roberto. Eita, Paulo Roberto. Paulo Roberto Guilhardi. Aquele ali foi fora de série também. Aí você sai do Bahia e Romero te leva para o Palmeiras. Para a base, foi isso? Fui para a base. Aí lá você ainda esteve na base do Palmeiras. Joguei ali com Mococa. Pedrinho, lateral esquerdo. Pedrinho. Jogou Gilmar, goleiro. Mococa era volante, né? Pedrinho, lateral esquerdo, jogou na seleção, tudo. O Gilmar, goleiro. E era um time, Edson Furquim, era um time, Sidney. Aí você sai do Sidney, ponta esquerda, né? Era. Aí você sai do Palmeiras. Foi para Portuguesa e Desportos. E vai para a Portuguesa lá do Canidé. Exatamente. Foi. E o que é que faltou para você de lá seguir esse rumo? Rapaz, o que acontece de uma grande equipe? É muito difícil. Você tem que ter um padrinho muito forte para jogar naquelas equipes, naquela época. E eu jogava... Não era só talento, né, Pedrinho? Não. Tinha que ter gente força, que tivesse influência, né? Josenildo, eu falo sempre para esse daí. Eu queria ter um pouquinho da habilidade que meu filho tem com a força que eu tenho. Porque eu tinha chegado na seleção brasileira. Disso eu testemunhei, né? Porque a força que eu tinha, a explosão que eu tinha, falta nele. E aí eu fui para a Portuguesa e, rapaz, passei por cada uma danada. E os cabas, nada. E eu jogava mesmo porque os caras falavam... Em que posição, Lateral Pedro? direito. Lateral direito. Todos dois, tanto Palmeiras como a Portuguesa, lateral direito. Aí, pá. Aí quando foi na Portuguesa, os caras disseram que não me queria mais. Aí eu rodei para a Bahia. E o que passou na tua cabeça quando você sai da Bahia para ir para um grande clube do futebol do Brasil? Palmeiras e ainda assim a Portuguesa, que a Portuguesa é uma equipe tradicional lá de São Paulo. Naquela época era bem mais forte. Eu ainda, para você ver, que eu ainda fui na reserva do profissional. Chegou aí? Cheguei, que era o centroavante, era o nome dele? Aquele moreno fazia muito gol, velho. Era naquela época, 78. Da Portuguesa? Sim, rapaz, Enéas. Eu fui pro banco, pô, da Portuguesa, pô. Fui contra a Ponte Preta, em Campina. Eu fui pro banco. Aí, aquela vontade, eu digo, rapaz, agora eu vou vencer. Agora já estou aqui, vou passar por todos esses obstáculos. Mas como? Tinha os caras lá que falavam, não, tem que botar fulano de tal. O diretor falou, tem que botar fulano de tal. Sabe quem era meu treinador no Palmeiras? Dudu.
Aí eu fui para Portuguesa. Sabe quem era meu treinador? O Julinho Botelho, Botelho. seu Julinho. Homem de bem danado. E com ele eu jogava. Porque os caras não, ele vai jogar. Porque o baiano aqui, menino, ele passa por cima de todo mundo. Aí fiquei. Seu Julinho, ele caiu em novembro. Aí os caras, você não precisa vir mais não. Eu desci para Bahia. Aí você volta para Bahia. Bahia. Voltei para Bahia. Aí quando eu fui, falei para Sapatão. A essa altura você não era vinculado a Mais ninguém. ninguém. Aí eu estava preso ainda na Portuguesa ainda. Sei. Porque tinha aquele negócio de ficar preso, amador, Passe né? preso, Era passe preso. Era. Aí eu voltei para Bahia. Aí o Sapatão, eu digo, Sapatão, não vai lá para apartamento. Aí fiquei no apartamento dele. Aí ele arrumou para eu ir para o apartamento do Bahia. Aí fiquei treinando no Bahia. Fiquei treinando, aí fez Maracajá, vai ficar aí com a gente treinando. E fiquei treinando. Foi quando o Bahia veio jogar em Arapiraca. Um amistoso. Era comum fazer amistoso. Asa e Bahia, Asa e Vitória, Asa e Catuense, Exatamente. Asa e Esporte. E assim, Pedrinho, o mais, digamos assim, o que me chama mais a atenção disso é porque era casa cheia. Verdade. Imagine uma decisão hoje, como essa que vai acontecer aí, era o mesmo público de um jogo amistoso Asa e Bahia. Mas aí o Bahia também trazia Todo mundo. todo mundo. Não tinha esse Não negócio tinha de- esse negócio de Não, vamos fazer time levar, misto, não exatamente, sei o que, tinha não. E eu ainda fui jogar em Itabaiana com o Bahia, jogamos em Itabaiana, e Itabaiana vinha para Arapiraca. Arapiraca. E eu jogando de titular. Veio Baiaco, Sapatão, veio os caras, todo mundo veio. O Washington, Zé Augusto, todo mundo veio. Aí eu vim. Zé Augusto que depois jogou no Asa, né? Não, era o Não? zagueiro. Ah, Zé Augusto é zagueiro. O outro zagueiro. Quem jogou no Asa foi Eliberto, Raimundo. Eliberto. Aí eu vim pro Asa. Isso foi em fevereiro, esse jogo. Aí eu tô lá e o Sapatão foi e conversou com... Era o supervisor do Bahia, era Orlando Aragão. Orlando Aragão. Aí falou, Orlando, a gente temos que ver se a gente arruma pro Pedrinho ficar aí no Asa. Porque o Aragão tinha muita amizade com o Com Paulo Paulo Tenório. Tenório. Era amizade demais. Aí foi, conversou com o Paulo Tenório. Era Paulo Maracajá, Paulo Tenório e Orlando Aragão. Esse trio aí exatamente. era... Aí conversou com ele naquele hotel lá do centro, que era o único hotel que tinha. Hotel Real. Era o Real? É, Real, na praça... Não. Ou Real ou Plaza? Pronto. Plaza, Era o Plaza. Foi ali que a gente ficamos concentrados. Chegamos num sábado, tardezinha, e ficamos lá. Aí conversou com ele, aí... Não, vamos conversar. Aí Paulo Tenório foi lá e conversou, o papai disse, não, vamos ver esse menino. Aí o Freitas foi lá, o Sapatão chamou o Freitas, fez Freitas, tem um menino aí, Pedrinho, esse negócio todo aí, Freitas fez. Vamos dar força. Aí ele fez, olha, já falamos com o Paulo Tenório, agora você faz a cabeça do Alencar e você coisa. Aí tudo bem. Aí não deu outra. Cheguei no jogo, arrebentei, jogando de volante. Pelo Bahia. Pelo Bahia. Joguei demais. Aí o Paulo Tenório fez, é aquele neguinho mesmo, uma parte Da tinha indicação. falado. Aí vai ficar aí, não, eu tenho que pegar suas coisas, você não vai pegar nada seu, fica aí. Aí o Freitas, não, fica aí, pai. Aí já fiquei com amizade com o Freitas, pronto. Aí já fiquei no Asa para jogar. Aí nem desci para Salvador. Desci para Salvador depois de 15 dias. E que ano foi esse, tu lembra? 80, 80. foi. Aí Paulo Tenório mandou comprar uma roupa para mim. Aí passa aí uma semana aí, depois você vai buscar. Era Alencar. Eita, com aquele bigodão, com aquela bengalinha para dar no... Ele andava, não era bem uma bengala, era uma, como é que fala? Ele andava com uma varinha, né? Uma varinha, né? Era. Aquele negócio, ele tocava assim no cara. O que é isso, professor? É. Vamos correr, vamos correr. Alencar jogou muita bola também, Jogou no Bahia. lá na Bahia. Foi. Eu recentemente, vendo algumas coisas, aí descobri que tem um neto dele que joga no Náutico.
E é? É, um neto dele que joga no Náutico. Eu não consegui identificar, mas existe essa... Alencar já foi embora, né? Alencar faleceu. Mas era uma grande figura, né? Era. Ele ringia os dentes assim, né? Ele ringia os dentes assim. Quando fazia pré-eleção, eita, Alencar. É. A gente Mas via assim, demais. eu gostava de ver o Alencar na pré-eleção. Ele conhecia bem do... Demais. Né? Demais. Ele Foi conhecia... atleta, né, velho? É. Ele conhecia os atalhos, esse negócio todo, e a preleção dele era boa. Pô. Ele dava treinamento. Eu gostava muito. Eu ficava assim acompanhando, muito jovem, e eu ficava acompanhando e vendo. Me lembro de uma passagem que nós fomos jogar um amistoso contra o Fluminense de Feira, lá em Feira de Santana. E no intervalo, no aquecimento para o jogo, o NEM, camisa 10. Uma preguiça triste, porque o NEM, né, muito craque, muito talento, muita coisa, mas a disposição era pouca. Aí ele, fazendo o aquecimento leve, Alencar passou e com a mão aberta assim, deu uma tapa nas costas do NEM. Quando ele deu a tapa nas costas do NEM, que eu olho, aí NEM está armado dentro do vestiário. NEM armado, venha, professor, vem agora, dê de novo. Olha, uma confusão triste no vestiário. Eu, como diretor, embora muito jovem, mas fui lá para apaziguar, para ajeitar. Calma, NEM, calma, Alencar e tal, não sei o quê. Mas o Alencar era uma grande figura, os caras era muito competente, mas a turma tinha uma relativa cisma com ele, assim. Ele gostava de querer partir para cima. Tinha uma cisma com ele. Mas foi, de fato, um grande treinador. Aí você já fica no Asa. Foi. E ficou quanto tempo lá? Aí disputei o campeonato alagoano, onde a gente fomos... Foi terceira, foi vice-campeão. Nosso time era bom demais, velho. Tu lembra desse time? Nosso time era um goleiro do Rio, que eu não me lembro o nome dele. Um moreno. Valvi. Não. Não? A gente chamava ele, era de Mário Góes. Que Pompeia. chamava Pompeia. Aí chamava Era ele de Mário, Pompeia. Mário. Era. Baixinho. Era. Para jogar hoje estava Não, difícil, porque era desse tamanho. Era. Eribaldo, lateral direito. Eribaldo. Veio de Sergipe. Esses dias, rapaz, eu tô em casa, aí o telefone toca e disse: Josenildo, tem uma pessoa aqui no estádio, em Arapiraca, não faz muito tempo, pouco tempo, e tava querendo lhe ver. Aí eu disse: quem é? O cara é Eribaldo. Eu disse: você tá de brincadeira, rapaz. Aí disse: Eribaldo, o Gaguinho, né? O Gaguinho. Aí eu desci, quando cheguei no estádio, eu acho que ele estava com um grupo de turistas. Ele estava indo para Piranhas. Aí eu acho que não deu para esperar muito tempo e eu perdi de reencontrar Eribaldo. Mas não faz muito tempo, ele esteve lá. Tem as perninhas meio tortas assim, né? Era Eribaldo, Geraldo Moreira. Geraldo Moreira. Faleceu recentemente aqui em Maceió, tu soube, Pedro? Não. Foi, morreu aqui em Maceió. Se muito fizer, faz um ano que Geraldo Moreira faleceu. Não, aqui, acho que tem um filho dele que reside aqui e ele faleceu aqui em Maceió. Geraldo Moreira, carioca, grande. Jogou no Botafogo do Rio. Jogou no Botafogo do Rio. Paulo Roberto e Paulo Silva. O lateral bonito também, de ver jogando Paulo Silva era uma beleza, né? Aquele calção aqui em cima, tudo. Aí jogava com muita facilidade. Era eu, Zé Alberto e Rômel. Você de volante. Eu de volante, Zé Alberto, um segundo volante e Rômel. Joãozinho Freitas, Baiano, ponto direito, Freitas, pequenininho. Esquerdinha. Aí você tinha lá atrás Zeca Careca. Aí você tinha Cremildo Garrafão. Aí você tinha era Palmito, não era? Lateral esquerdo, sim, não era? Da reserva lá. Aí você tinha mais quem? O Preazinho, ponta esquerda. Jailson Corrêa. Era. Quem mais, rapaz? Tinha Marco Itabaiana. Tinha Carioca. Que às vezes o Carioca jogava os dois, jogava Rômel e Carioca, né? Aí Carioca fazia mais a ponta esquerda. Exatamente. Né? Fazia o quarto homem. Era. E naquela época era tão bom, porque aquele
era o povo da cidade, aquele grupo daqueles meninos ali. Não tinha esse negócio de panelinha, não. Tinha né? não, tinha não. Era um grupo, rapaz, fechado. Adailton Meia. Rapaz, era sensacional aquele grupo, velho. Era um grupo que eu sempre, quando eu vejo as fotos minhas, eu fico relembrando coisas boas ali. Que ali não existiu vaidade, não existiu ninguém melhor do que o outro. Era um grupo fechado. E assim, Pedrinho, eu digo isso repetidas vezes. Não falo por demérito e não falo por outro motivo, mas assim, é a real. Eu tenho dito esses dias, eu conversando com meu amigo Valdir, lá do Caldo de Cana, eu disse a ele: Valdir, eu não consigo ver futebol mais pela emoção. Eu vejo pela razão. Eu acho que o fato de ter me transformado em comentarista esportivo me fez ver o futebol pela razão. E assim, tá aí. E eu vou citar os dois lados. Os dois finalistas do Alagoano, Asa e CRB, CRB e Asa. Eu duvido que o CRB tenha um time hoje igual aqueles de João Paulista, né? De Deco, né? De Silva Cão. Não tem, rapaz. A mesma coisa, esse time do Asa que você citou aí. Só faltou ser campeão. Só faltou ser campeão. Só faltou ser campeão, porque assim, não há comparativo com o time atual. Não tem jeito. Futebol era diferente, futebol era de qualidade. Os caras, tá certo, todo mundo jogava pelo salário, pela sobrevivência, mas todo mundo jogava pelo amor também. É aquilo que eu falei, fazer um amistoso com aquele campo super lotado. Meu Deus, né? Um jogo. Linda, agora, também teve uma coisa, né, Pedro? É importante que a gente diga isso. Naquela época, a influência de arbitragem também era muito maior. Pô. Demais. Era demais. Os cabas roubavam mesmo. E lá dentro de Arapiraca, na cara dura. Que eu via alguns cidadãos, que eu não vou citar nome aqui, chegavam pra gente, quando a gente via jogar no Repelé, falava assim: tá pensando que você vai querer ganhar aqui dentro? Hoje Você pode jogar ou fazer o que vocês quiserem. Falava mesmo. Falava na cara de pau mesmo. Falava que a gente ouvia dentro do campo, pô. Daqui a pouco eu dou um pênalti. E dava mesmo, velho. A gente nem falava o quê? Partia para discussão, esse negócio todo. Mas era mais fácil ser expulso. Era. Mais fácil ser expulso. Ali era uma situação danada. Naquela época, os caras tomavam na cara dura mesmo. E a imprensa falava esse negócio todo, mas sabia que os caras torciam. Hoje, a própria imprensa de Arapiraca, talvez por isso aqui, pelo momento de internet, de todo mundo ter os acontecimentos do jogo, isso intimide um pouco mais a arbitragem de fazer algumas coisas, de direcionar alguma coisa. Mas naquela época você não tinha nem como provar. Né? Não. Ficava só gritando, falando e nada acontecia. Não tem jeito. Mas assim, a conversa vai ganhando justamente a configuração que eu sempre soube, né? Porque eu soube que o Asa foi buscar Rommel e Freitas no Bahia, e lá essa turma que você acabou de dizer, que você cuidava dos carros dos caras, tudo mais, os caras influenciaram para levar o Neguinho. Leva esse Neguinho, que é bom jogador, não vai jogar aqui no Bahia, mas lá ele joga, vai ter a oportunidade. Exatamente. E acaba a conversa configurando. Aí você fica quanto tempo no Asa, Pedrinho? Eu joguei no Asa em 80. Aí quando foi 80, eu fiz um bom campeonato. E no CSA, o CSA foi campeão. Aí tinha Laerte Dória, parece. Laerte Dória. Era um gaúcho. Era. E tinha muita coisa, amizade, conhecimento lá em Manaus. Aí os caras
falando, né, a respeito, pá, querendo volante, aí ele me indicou. Eles me indicaram lá e falaram para mim em Arapiraca, olha. E como foi isso? Você era lateral e se transformou em Não, volante? eu era volante. Eu tava jogando de volante já. Aí jogou quando de eu lateral. quando eu saí de lá de São Paulo, esse negócio que eu vim para o Bahia, que eu voltei, aí eu voltei de volante. Aí fiquei treinando de volante, aí joguei de volante, aí fui pro Asa, joguei de volante. Aí quando foi para Manaus, que eles me indicaram para lá, aí eu fui para lá para jogar em Manaus, Nacional de Manaus. O Paulo Roberto foi para lá. Sim. O Paulinho, lateral direito, que jogou no CSE de Cabeludinho. Pronto. É, Foi para lá também. jogava bem também. Foi para lá, jogou lá também com a gente. E aí eu fui campeão. A gente foi campeão de Manaus em 81. Aí joguei, disputamos o Brasileiro em 81 lá. Aí eu voltei para Arapiraca. Quando eu voltei para Arapiraca em 81, 82, eu vim para me apresentar no Asa. Quando eu me apresentei no Asa, o professor Zezinho tinha me indicado para o Alecrim de Natal. Aí eu fui para o Alecrim de Natal. Fomos vice-campeão em 82. Aí o Freitas também jogou lá. No Alecrim. No Alecrim de Natal. Aí jogamos lá. Teve um título lá, não teve? Foi. Foi campeão, Foi. né? Aí 82. 83, eu vim voltei para Arapiraca. Aí 83 eu fiquei no Asa, mas não tive muita oportunidade, porque eu tive um problema com um treinador que ele gostava de partir para cima, que era um sergipano, um altão galego, gostava de querer partir para dentro dos jogadores. Pô, foi campeão ali no Sergipe, no Confiança. Edemir Menezes, eu não sei não. Foi um treinador lá, um altão, não estou me lembrando o nome dele. E eu fiquei sem jogar com ele, pô. Ficava sem jogar com ele. Aí passei 83, joguei, mas depois ele me deixou na reserva. Aí quando foi 83, ele me botou para jogar já no final. Porque o Paulo Tenório sabia que meu contrato estava terminando, que tinha aquele negócio de contrato terminar. Aí Paulo Tenório foi um jogo contra o CSA. Na semana, Paulo Tenório mandou o professor Zezinho levar os papéis para assinar. Eu digo, não vou assinar não. Eu já tinha acertado com o Central de Caruaru. O seu Pedrinho, que era diretor lá do Pedrinho Rodrigues, do Central. Aí ele veio me contratar. Eu lembro de uma passagem, guarde seu raciocínio. Eu chego em Caruaru, era uma espécie de um conjunto residencial, mas de primeira linha lá, né? Aí eu vou passando, eu saio de Arapiraca às 5 horas da manhã, chego lá em Caruaru umas 7 e pouco da manhã, quando eu entro no residencial, encontro você lavando um Fusca. Lembra? Que era o seu Fusca. Era. Você lavando, eu disse, não é possível. Eu saí de Arapiraca para encontrar Pedrinho aqui, é 7h30 da manhã. É logo na entrada, depois da rodoviária, lá embaixo. Você pega a direita. Exato, pega a direita. Perto da Lusitânia. Lusitânia, exatamente. Ali morava um padrinho meu, falecido já, e era um residencial, assim, bom, né? De padrão da época. Quando eu olho, eu disse, é para ir para Pedrinho. Pronto, foi eles que me deram aquele... Sabe que Pedrinho Rodrigues faleceu naquela leva das pessoas que morreram na hemodiálise lá em Caruaru. Aí o Pedrinho morreu naquela... Aí ele veio me contratar aqui através do presidente. O presidente era um dos cabas mais ricos lá de Era Caruaru. uma pessoa do ramo de confecções. Pronto, mas isso eu não estou mesmo. lembrado o nome dele. Aí o professor Zezinho, que tinha muita moral, o professor Zezinho conversou, ele fez, os caras estão atrás de você. Vai, o Paulo Tenório mandou você vir assinar. Não, diga a ele que depois do jogo do CSE eu assino. Aí quando foi no sábado, na sexta-feira do treinamento de apronto, aí tá lá, e o Paulo Tenório, Zezinho, vai mandar esse cidadão assinar. Aí, não, professor Zezinho, eu assino depois do jogo. Terminou o jogo, eu assino. Aí, diga a ele que ele não vai nem jogar. E não joguei mesmo, não. Ele tirou do jogo. Tirou do jogo. Aí eu não joguei. Quando foi na segunda-feira, o caminhão de Caruaru já estava na porta. Para levar a mudança. Para levar a mudança. Eu morava ali perto do tiro de guerra. Eu morava ali com a menina lá de Natal, que eu trouxe ela.
Aí a mudança veio. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, esse Fusca novo foi eles que me deram de luva, pô. Que tinha um diretor lá, o vice-presidente, era dono de uma concessionária lá de carro. Aí eu peguei o carro de luva. Naquela época tinha as luvas, né? Aí eu peguei o carro de luva, um Fusquinha verde. Tudo Quando eu chego, você estava lavando o Fusca. Aí jogamos lá no Central do Caruaru. Aí era Timbó, eu, Paulo Sérgio. Tinha um Paulinho 10, camisa 10, né? Era um bigodão. Era um bigodão. Que era craque de bola demais. Aí tinha Timbó, tinha eu. Era um time bom. Serginho, goleiro que veio do esporte. Serginho. Buíque. Que jogou no Asa depois, Serginho. Foi Buíque, volante. Buíque, volante. Aí eu já estava jogando lateral direito. O Pedrinho, e assim, o que, que você imagina a reação do Paulo quando você foi embora? Porque você conheceu bem o Paulo, né? Aí ficou... O professor Serginho disse, rapaz, eu não sei como aquele homem não teve um infarto. Eu digo, por que, professor Serginho? Ficou chateado. Por que ele fez isso? Ele ficou chateado. Mas aquele Paulo Tenório, rapaz, aquele ali... Eu vou falar um negócio para você, Josanildo. O Paulo Tenório hoje, com o investimento que esses presidentes recebem de patrocinadores, de coisa, o Paulo Tenório sempre ia ser campeão. Porque aquilo ali fazia ele por amor. Ele tinha muita coragem, pô. Por amor. Amor e coragem. Amor aquela e coragem. Antártica que ele tinha ali, velho. Aquele depósito, aquele negócio de distribuição. Era uma máquina de fazer irmão, dinheiro, pelo né? amor de Deus. Mas o dinheiro não dava porque ele jogava tudo no Asa. Exatamente, velho. Jogava tudo no Asa. Para ele, o negócio dele era Asa. Eu me lembro, ele era... O nome dele era Paulo Tenório, seu Albertino Mendonça. Ali, negócio ali da concentração com aquela hotel dele. Aí vinha... Era do Banorte o Jurandir, e o outro era Diniz da Pedreira. Não, mas que era só os 4. Eu me esqueço o nome dele, rapaz, que a mulher dele era até dentista. Leão. Pronto. Pedro Leão. Pronto. Era os cabos era esposo da Terezinha, dentista. Rapaz, aqueles caras era brincadeira, mas você teve um filho que nasceu lá em Caruaru? Morreu. Foi. No parto. Foi com a menina de Natal. Ele tinha morrido, o menino. Tá. Foi com a menina de... Foi. Aí ali no Central... no mesmo domingo, eu encontro o Pedrinho. E Pedrinho, eu tinha boa amizade com ele, porque Pedrinho conheceu muito meu pai. E com o negócio de futebol, eu no Asa, ele lá no Central, a gente sempre se falava, tudo mais e tal. Aí eu encontrei, eu disse, Pedrinho, como é que tá Pedrinho, nosso lateral? Ele disse, eita homem para me dar trabalho. Eu disse, por quê, Pedrinho? Aí ele disse, eu tenho acho que 3, 4 filhos, nenhum nasceu na melhor casa de saúde de Caruaru. Esse Pedrinho levou o menino para nascer na melhor casa de saúde de Caruaru. Tá lá uma conta danada que eu não sei como é que a gente vai resolver isso aí. Era uma gente onda. Boa demais, gente boa demais. Faleceu naquele problema que teve lá em Caruaru. Então, Pedro, você conheceu Arapiraca nos anos 80. O que é que você sabia de Arapiraca ou do Asa antes de chegar em Arapiraca? Nada. Zero. Conhecia nada de Arapiraca. Tinha nem ideia de como fosse. Tinha não. E ali foi a cidade que abriu o Nordeste para mim. E quando você chega em Arapiraca, qual é a impressão que você teve? Uma cidade que eu só vivia na capital. Aí a gente vai para uma cidade do interior. Porque, fui para São Paulo, aquela cidade grande, morando ali na Pompeia. Eu morava na Pompeia. Depois da Pompeia, fui morar no Canidé. Aí você chega morando em Salvador. Aí você sai para o primeiro lugar assim, Arapiraca, no interior. Aí comecei a conviver, aí comecei a ter as amizades. Aí as amizades, meu irmão, você vai construindo, aí você vai pegando um amor pelas pessoas, pela cidade. Qual a maior lembrança que você guarda daquela época? Rapaz, muitas, velho. Muitas. A gente saía assim, quando terminava o dia de jogo, sentava eu, Freitas, Marco Itabaiana, Zeca Careca. Vamos tomar um aonde? Vamos lá para o Pilar. Para quê? Comer um pitu. Saía de lá.
Agora só era eu e Freitas. A gente saía. Pô, chegava dia de segunda-feira de manhã. Quando eu ganhava do CSA, eu ganhava do CRB. Quando dava 9h30 da manhã, eu estava sentado, como a gente está aqui. Jurandir lá, Leão, os caras lá, eu no Banorte. Só via o povo de entrar e falar: eita, Pedrinho, parabéns. Toma aí, toma aí. O bicho, né? Meu irmão, eu saía com um bolso de um jeito que eu digo: meu Deus do céu. Tinha que muito isso? disso. Não, torcedor, né? Torcedor mesmo, aquele povo do fumo, aquele pessoal que ia. Arapiraca estava viva naquele momento. Era a época do na fumo. Cultura fumageira, né? Rapaz, os cabas me davam, os cabas chegavam: onde é que tá o Pedrinho? Aí os caras: não vá não, que ele tá no banco uma hora dessa. Tá arrecadando o dinheiro dele. Toda segunda-feira a gente ganhava, eu tava lá. Tava lá e o povo O ponto era aquele, porque concentrava os clientes potenciais do banco, ali. Né, que chegava e tá aqui, Pedrinho, tá aqui, ali. Pedrinho. Foi tanta coisa boa ali, velho. Quais foram as pessoas que te marcaram na tua passagem por Arapiraca? Freitas, Paulo Tenório, Jurandir, você, Luiz Pires. Luiz Pires. Eita, Luiz Pires. Aquele ali, Luiz Pires, apesar de tudo que a gente tinha, mas foi um cara. A gente jogadores tá assim. voltando, viu, Pedro Augusto? A gente tá voltando de Maceió, depois de uma vitória importante aqui no Rei Pelé. O Asa venceu e o salário estava atrasado. E eu e Luiz Pires, nas primeiras cadeiras, né? Os diretores, tal, e eu sempre mais comedido, tal, não sei o quê, e a turma lá atrás, e Pedrinho tocando lá atrás, um sambinha bom, todo mundo animado, a gente tinha jantado ali na Três Irmãos, lá em cima, uma cervejinha tinha liberado, depois da vitória, tudo beleza, tal. Aí Luiz Pires lembra, levanta, aí diz: ei, galera, ei, vamos cantar essa. Aí, Luiz Pires, pra você. Aí, Luiz Pires, aí os caras: qual? Aí pararam. Aí, Luiz Pires: esse ano vai dar asa na cabeça, esse ano vai dar. Aí teu pai levantou, aí chegou e disse: essa daí não, essa daqui. Essa semana vai dar pagamento na cabeça. Foi uma onda. Aí Luiz Pires: isso é um neguinho fila da puta. Aí eu disse: eu não disse a você que ficasse quieto, rapaz. Tu vai mexer com o que tá quieto, rapaz. Luiz Pires: mas, rapaz, o nego é folgado. Mas assim, Pedrinho deu muito trabalho, mas era uma figura... uma figura muito bem-vinda em Arapiraca, muito querida, né? Muito... de boa relação. Uma pessoa também que eu deixei de falar, nosso narrador, né? Nelson Filho. Nelson Filho foi muitas passagens boas, velho. Muitas passagens boas, que a gente convivência mesmo. Hoje é aniversário dele, hein? Dou os parabéns para ele lá, que Deus abençoe ele, continue sendo a mesma pessoa, apesar que a gente estamos afastados, mas a consideração é muito grande por ele. Uma pessoa fiel, uma pessoa nota 10. Você falou de jogador, você falou de diretor, e um funcionário que você guarda no coração até hoje? Epitácio. Velho Pita. Epitácio, não me sai da cabeça. Agora, outro também é o... que era massagista, que dava era... Lula? Não, outro. Lau. Doutor Lau faleceu. O Lau. Não, aquele ali tinha dor de cabeça comigo, viu? Uma pessoa que eu Ele tinha aquele negócio da água quente, meu amigo, não perdoava ninguém não. Sempre falava para meu filho, quando eu tive uma vez só uma distensão. Eu sofri na mão do Lau, velho. Sofri. Mas dessas pessoas todas, eu tiro o chapéu para o professor Zezinho. Sim. Não tem uma pessoa humana igual aquele cidadão. Aquela ali foi pessoa fora de série. Foi tudo no Asa. Tudo. Né? Fora de série. De jogador a presidente. Tudo. Né? Preparador físico, treinador. Rapaz,
Eu quero ver no futebol, quem conviveu com o professor Zezinho, ninguém vai falar mal dele. Porque aquele ali é 10, 10 e 10. Tu lembra de alguma passagem assim com Paulo Tenório? Porque Paulo Tenório era espirituoso, né? Ele ficava comigo, assim, a gente conversando, quando você vinha, ele disse, lá vem esse neguinho E vem... quando eu ficava lá dentro da Antártica lá, Sim. que eu ia lá, ele ficava lá escondido. Diga que eu não tô. Aí eu digo, ô, já viu o senhor já, presidente? Eita, nego, sem nego, onde foi que ele me viu, rapaz? Rapaz, já quer dinheiro. Vim buscar um negócio aí, rapaz, eu vou lhe dar seu pagamento. Eu digo, não, mas só desconta no pagamento. Porque eu sabia que ele não descontava. Não descontava. Não descontava de jeito nenhum. Ele era... E aquela passagem do amistoso lá em Recife contra Santa Cruz? O que é que você lembra? Rapaz, ele era de um jeito, Pedro. Aquela ali. Ele era de um jeito. Ele era de um jeito que... nós acertamos um amistoso contra o Santa Cruz, que o Santa Cruz queria ver Freitas e Neco, ponta direita. Neco e Freitas. E aí, rapaz, ele fez questão de hospedar o Asa no melhor hotel de Recife, o hotel que São Domingos, que era o hotel que acolhia as grandes delegações do futebol nacional. E eu disse, Paulo, a gente não vai receber nada pelo amistoso. Eu disse, mas eu quero botar o Asa lá. O Asa não pode. Ele disse, mas eu posso. E daí, qual é o problema? Bote lá. E a gente botava. Aí chegamos lá, aí Pedrinho... Foi servido uma janta mais leve por causa do jogo. E quando nós chegamos no hotel, eu e Paulo, aí Pedrinho diz, seu Paulo, serviram aí um negocinho, olha, tanto assim, pouquinho desse jeito. Aí o Paulo disse, tá vendo, José? Eita, neguinho, para me dar trabalho. Aí chamou o garçom e disse, bote um filé completo aqui para ele. Aí Pedrinho mastigou direitinho, comeu. Aí fomos pro jogo. Ponta esquerda do Santa Cruz, Berg. Berg numa forma, quando o Berg balançava aqui, que ia no fundo, não deu dois lances, não. Quando eu olhei, aí tá Pedrinho em campo, lançando tudo, vomitando tudo, jogando tudo. Aí Pedrinho olhou pro banco, acho que o treinador era Gradim. Você trabalhou com Gradim? Trabalhei. Trabalhou, né? Acho que era Gradim. Era. Aí Pedrinho olha pro banco e faz assim, né? Pra dizer que tá se sentindo mal. Aí Gradim já foi substituir. Aí o Paulo atrás do banco, pouquíssimas pessoas lá no Arruda. Aí Paulo atrás do banco e disse, ei, vai tirar? Tire não, deixa ele morrer aí, que é pra ele aprender. Mas foi muita resenha naquele dia. Paulo, de fato, foi uma grande figura. O que é que o Asa representa na tua história? Tudo. Onde abriu as portas para mim. Se não fosse o Asa, hoje eu não sei se eu estava vivo ou o que eu estava fazendo. Porque através do Asa... O Asa te deu um redirecionamento de vida, não deu? Exatamente. O Asa me deu a oportunidade de eu jogar nos clubes que eu joguei, foi o Asa. Porque se não fosse o Asa, eu não tinha aparecido. Ô Pedro, principalmente a cidade, né, velho? E essa cidade, era disso que eu ia falar. E essa cidade que você conheceu lá atrás, né? E essa cidade que você conhece hoje. Quando você chega em Arapiraca hoje, o que é que passa na tua cabeça? Meu irmão, é muita emoção, velho. Quando eu vou no estádio, que eu ainda vejo as pessoas... Eita, passa, Pedrinho, pra cá. Aí eu digo, rapaz, ainda tem gente ainda que que eu fico impressionado quando eu vou no estádio. É muita gente, velho. Aí alguns falam, quem é? Ah, você não conheceu, não. Aí jogava muito, esse negócio todo. Aí a gente se sente... Por que esse apelido de passa-passa? Rapaz, foi Márcio Canuto. Foi? Quando eu vim pro CRB. Márcio Canuto, todo sábado, pela manhã, ele ia para o CSA, ia para o CRB de manhã, para fazer aquelas reportagens que saía dia de sábado no Globo Esporte, né? Aí tinha vez que eu não vou treinar nada, ficava ali, sentado ali, os cabas treinando, o que é que tem? Não, tô aqui sentindo uma dorzinha aqui. Mas era de migué. E ele vinha, sentava assim perto da trave assim, eu sentado lá, ele
começava lá a escrever as coisas. E aí, Pedrinho, eu digo, tudo bem, começava a conversar e foi conversa para lá, conversa para cá. E amanhã vai ter correria, tem que correr, velho. Tem que dar tapa lá e quem quiser que venha atrás. Aí, eu não sei como foi que ele fez. Vamos botar teu nome passo a passo. Vai pegar, porque você passa, você corre esse negócio todo. Pode botar. Pronto, aí ele, num treinamento, em um sábado, ele botou, aí saiu no Globo Esporte. Aí quando saiu, meu irmão, pegou. E, na verdade, Pedrinho, você passava com muita propriedade, porque era fundamento da época. Na época era. Era você passar, né? Era. Assim, você passava aqui, o Freitas já ia se posicionar, Exatamente. porque sabia que ia chegar. Era, né? exatamente. E quando você voltava pela diagonal em alta velocidade. É a torcida. É o que os cabos não sabem fazer. Não sabe fazer. Ali que era... A torcida. Esses dias eu vi até o Vampeta falando, né, que foi dar instrução para um jogador dele, como treinador. Aí ele disse: você vai, e quando você voltar, volta pela diagonal para fechar o meio, né? Aí o cara olhou para ele e disse: professor, está tudo muito certo. Agora, se eu soubesse fazer tudo isso que o senhor está dizendo, eu não estava na quarta divisão, eu estava na primeira divisão. Imagina. Né? Imagina. Pedro, você começou também como treinador, né? Trabalhou em algumas equipes, teve até uma experiência no Paquistão, é isso? Foi. Eu comecei na divisão de base do CRB. Fui campeão com juvenil, com júnior. Tive o grande prazer de trabalhar com Finado Sapatinho, lateral esquerdo, Jean, nosso capitão, que eu mando um abraço para ele, né? É uma pessoa, gente boa, pessoa que cuidou bastante do meu filho, né? Jogou com o Jean, foi campeão com o Jean no Sub-17. E ali a gente começou mas teve algumas pessoas que impediu o nosso crescimento. Sempre tem isso, né? E isso aí foi, mas eu tive algumas passagens boas. Subi o time de Atalaia, da Série B para a Série A, né? Campeonato Alagoano. Da segunda para a primeira. Exatamente. Treinei o Universal, tive uma passagem muito boa no Penedense, onde quando eu peguei o Penedense ele estava em último lugar e disputei um quadrangular com o Penedense. Foi ali um fantástico ali, com o Juquinha ali, comandando ali o povo. Aquele povo de Penedo também, outro com os doutores, né? Os dois doutores, gente boa. Cidade acolhedora, cidade os boa. Os dois doutores dando Eu também força, gosto muito da cidade dando de Penedo. Apoio. E do Penedense. O Penedense, meu irmão, foi fantástico comigo. O Penedense foi um lugar onde eu tive total liberdade para trabalhar. E fizemos um bom trabalho. Fui auxiliar técnico do Estevo Soares no CRB. Fui auxiliar técnico daquele menino que foi treinador do CRB também. Disputamos a Série B. Duas Série B eu disputei com o CRB como auxiliar técnico. A gente viajava esse negócio Série todo. B. Alan, eu esqueço o nome dele agora. Fui trabalhar no Cururipe. Também trabalhei como auxiliar técnico. E aí, como diz, né? Aí você foi lá no Paquistão também? Aí fomos para o Paquistão. Aí fui treinador da seleção lá. Treinei a seleção, disputei a Copa Asiática. E a gente não ficou lá porque deram um golpe militar. Golpe militar é onde a gente, na semana da gente fazer um contrato de 2 anos, eles deram um golpe militar. Eu chorava, viu? Ficava fora de casa, vendo aqueles... A gente, medo. Meu irmão, eu chorava debaixo da cama, meu irmão, com medo de não voltar mais para o Brasil. Mas, graças a Deus, foi uma experiência fantástica, uma experiência boa, onde a gente desempenhou o nosso trabalho lá e foi reconhecido, né? Porque a gente ia voltar, mas não voltamos por causa desses problemas que houve lá. Pedrinho, o que faz o Pedrinho hoje em dia? Hoje estou aposentado. Fora do futebol, né? Estou aposentado, estou em casa hoje.
cuidando agora da minha vida, da minha saúde, com a minha esposa, tenho meu filho, né, que tá noivo, já presta a sair de casa também. E vivendo a vida, né? Vendo muito futebol na televisão, curtindo as amizades que a gente temos lá no condomínio, jogando dominó à noite com os amigos lá, né? E, graças a Deus, entregando a nossa vida na mão de Jesus, que Jesus sabe o nosso caminho, que a gente temos que... do que a gente já enfrentamos, que a gente passamos, é entregar na mão de Deus. Futebol te deve algo ou você deve ao futebol? Eu devo muito ao futebol, velho. Bastante. Bastante mesmo. Futebol... não temos palavras para o futebol. E alguém da família seguiu a trajetória? Só esse daí, né? É o que eu falo. Eu queria que ele tivesse a vontade que eu tive no futebol. Porque se você chegar hoje ele joga futsal. Campeão em todos os times que vai aí. É CRB doente, mas joga no CSA futsal. É? Já saiu do CSA, já vai para outros clubes. E os cabos é só ligando para ele para jogar. Teve a oportunidade de jogar, Josenildo, mas não jogou, porque hoje você sabe que você tem que ter, tem que jogar com vontade. Você tem que estar correndo. Você tem que estar ali, roendo mesmo. E ele não. Por mais técnica que possua, por mais qualidade... A intensidade tem que ter. E ele não tem intensidade. Mas ele, graças a Deus, se formou em professor de educação física, menino novo, dedicado. Tá bem. Dedicado ao que ele já quer. É um grande passo, né? Graças a Deus se formou, está aí, trabalhando, seguindo a vida dele e respeitando sempre o próximo. É evangélico, é crente, graças a Deus, tanto ele como a noiva, e está entregue no caminho do Senhor. Você se sente realizado, Pedro, com o futebol, com a família, com a vida de um modo geral? Me sinto. Poderia ser mais no futebol? Poderia, mas Deus me deu aquilo ali que eu tinha que fazer, só aquilo ali, e satisfeito. Satisfeito com a minha família hoje, com a minha esposa, com meu filho, convive. Graças a Deus que a gente vai vivendo a vida como Deus quer. Qual foi o parceiro de vida que o futebol te deu? Rapaz, teve muito. Sapatão é um deles. Sempre onde eu vou chegar, vou falar no nome desse cidadão chamado Elcio Nogueira da Silva, conhecido como Sapatão. Gratidão é tudo na vida, né, Pedro? Freita Nascimento. É uma pessoa. Outra pessoa também que a convivências boas que a gente teve e tem. Fanta, que hoje é pastor. O Fanta que jogou no Asa? Não, Fanta que jogou no CRB. Jogou no Fluminense do Rio, que hoje é pastor. Saulo zagueiro. Essas pessoas a gente leva no futebol, a convivência que a gente teve muitos anos. Pessoas que a gente leva no nosso coração. Você vai trazer Saulo aqui para bater um papo com a gente. Saulo tá morando em São Paulo. Mora em São Paulo. Voltou para São Paulo. Quando ele se separou aqui, ele voltou para São Paulo. Tá morando lá perto da mãe dele, trabalhando lá. Graças a Deus, tá lá. Um ponto esquerda, que quando você chegava no dia do jogo, você pensava, lá vem esse desgraçado de novo. Quem foi? Rapaz, eu me lembro de um ponto esquerda do América de Natal. Agora eu não me lembro o nome dele. Severinho? Era Severinho. Severinho que jogou no Cruzeiro de Arapiraca também, né? Moreninho? Não? Jogou no Cruzeiro de Arapiraca? Jogou. É baiano ele. Ele jogou no América de Natal em 82. Teve um Severinho ponto esquerda lá que era bom jogador. Esse era brincadeira para marcar, viu? Balançava e... Agora também ele nunca ia lá no fundo, porque ele disse que quando eu chegava lá no fundo, eu jogava ele lá fora.
Mas Isso. ele era difícil. Como é que você quer que as pessoas, daqui a muitos anos, Pedrinho, o que é que você gostaria que elas lembrassem de você? Rapaz, como uma pessoa que sempre compreendeu, ajudou algumas pessoas. Porque era difícil não de conviver assim, porque eu era uma pessoa que eu gostava de querer, eu era pousudo mesmo. Eu era isso. Era marrento. Era marrento. Marrento. Mas quem me conhecia dentro mesmo sabia que eu tinha um coração muito grande mesmo. Que eu não gostava de querer prejudicar ninguém, eu queria sempre ajudar. Mas eu quero que as pessoas vejam eu como uma pessoa do bem, né? Pessoa que sempre correspondeu à expectativa de algumas pessoas. Valeu, eu gostei que você veio de branco, está mais próximo do Asa, né? Vim de branco porque quem botou a camisa para mim vir de branco foi ele. Foi? Porque eu via com outra camisa. Ele fez, não, Paiinho, essa camisa não se dá bem para você dar uma entrevista. Vai de branco. Aí veio de branco. Mas, graças a Deus, esperamos que... Eu torço pelo CRB, mas o Asa está em primeiro lugar. Espero que o Asa seja campeão. Ele é CRB, mas ele disse, olha, pai, eu torço foi pelo criado Asa. nessa mas né? ele disse que o dia que ele ganhar, eu digo, se eu ganhar na Sena, eu vou tomar o Asa para mim. Eu digo, você não vai ganhar na Sena nunca porque você não vai jogar. Mas ele sempre gosta dele, sempre fala do Asa. Porque eu sei, a convivência minha dentro de casa, né? Sempre falando do Asa, mostrando as fotos. A pele dele também é preta e branca. Preta e branca. Esperamos que o Asa possa fazer um grande jogo, o CRB um grande jogo, e que vence o melhor. E que o melhor possa ser o Asa. Agora, sem confusão. A gente espera... pelos acontecimentos que teve, que não venha ter briga, que a polícia possa tomar conta, não dentro do estádio, fora. E que vença o melhor, né, Pedro? Que vença o melhor, que graças Pedro Dias, amigo de 40 anos. E assim, fui diretor, você jogador, você foi embora, a gente nunca perdeu o contato, a gente sempre se falou. Eu fico muito grato pela sua atenção, muito feliz. Era um dos programas que eu sempre tinha na mente, né, de trazê-lo aqui, porque é importante que as pessoas conheçam a importância de quem ajudou a construir a história do Asa. A gente se refere muito ao Asa porque a gente reside lá, porque eu sou Asa, porque eu conheci a tua história desde o primeiro dia que você chegou em Arapiraca. Muito obrigado por tudo, eu estou muito feliz, minha eterna gratidão. Pedro Dias, o Passo a Passo. Quem fica alegre sou eu, né, Josenildo? Porque desse tempo todinho afastado lá do Asa, eu nunca perdi a convivência de estar com você. Isso. E eu fico alegre e satisfeito de ter participado desse programa que a gente acompanha das pessoas que vêm aqui. E que Deus possa lhe abençoar, lhe proteger, lhe guardar, você e sua família. Amém, Pedro. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Hoje, a gente não ouviu apenas a trajetória de um jogador. A gente ouviu a história de um homem que caiu, levantou, recomeçou e nunca deixou de acreditar no caminho que o futebol colocou diante dele. O Asa marcou Pedrinho, mas fica claro que Pedrinho também marcou o Asa, porque o que permanece no tempo não são apenas resultados, são as pessoas, os sentimentos e as histórias que continuam vivas na memória de quem viu, torceu e viveu aqueles momentos. O futebol passa rápido, a carreira termina, os estádios mudam, mas o respeito, esse permanece. E hoje ficou evidente que algumas conexões o tempo não apaga. Pedrinho, obrigado por dividir sua verdade, suas lembranças e sua emoção com a gente. O esporte de peso existe exatamente para isso,
para lembrar que por trás de cada camisa existe uma vida inteira de histórias. E a você que acompanhou até aqui, continue valorizando quem construiu o nosso esporte, porque enquanto houver memória, haverá história. Até o próximo Esporte de Peso.